Oi pessoal, meu nome é Thaísia, eu sou a Thaísia da Porto Lê. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você está retornando, seja mais bem-vindo ainda. Eu sempre falo isso porque se você está vindo outra vez é porque você gostou dos outros vídeos. Então, fica à vontade, espero que o que a gente está compartilhando com vocês ajude um pouco. A Porto Lê, ela foi criada para... É um português para brasileirinhos longe do Brasil e foi criada para ajudar pais que não moram no Brasil, mas que querem manter o português como língua de herança. Então nós temos vários livrinhos, mas em todos os livrinhos nós temos as tabelas da Porto Lê. E as tabelas da Porto Lê foi uma junção de meio que não vou dizer um método, mas como se, da maneira como nós ensinamos o nosso filho mais velho a ler inglês. Então eu vi que tinha algumas coisas que dava para modificar um pouco e usar no português. Então é isso que a gente está fazendo e nós resolvemos comercializar. Se vocês quiserem usar o mesmo material, sejam bem-vindos. Então hoje eu tirei o dia para meio que explicar todas as tabelas da Porto Lê em detalhe. Todos os nossos livros, vocês vão ter acesso às tabelas. Eles sempre vêm com as tabelas. Mas esse livro contém todas as tabelas juntos. Mas, como eu falei, nos nossos livros, as palavras nos livros, elas vêm... deixa eu ter um exemplo aqui. Esse é um livrinho das cores, que ficou super legal. E algumas das palavras, elas vêm... separadas em cores diferentes, por exemplo aqui laranja, tangerina. Então eu tenho os dígrafos e os encontros consonantais. Tem também outro livro que é sobre, são todas as sílabas, a gente separou todas as sílabas. Então você pratica as tabelinhas e você pratica as palavras que tem no texto, aqui, em todas as tabelas. Daí você pratica as palavras que tem no texto baseado nas tabelinhas, tá bom? Então, hoje eu tirei o dia pra meio que explicar, como eu já falei, explicar as tabelas. E agora eu já fiz outros vídeos com os sons das vogais, sons das consoantes, a tabela das sílabas, e agora a gente vai passar para a tabela dos dígrafos. Então, nós temos os dígrafos, são duas letras juntas, mas somente uma das letras é pronunciada, o que é um fonema. Então, nós temos dígrafos consonantais e nós temos dígrafos vocálicos. Dígrafos é uma coisa que sempre pega na hora de vestibular, na hora de concurso no Brasil, mas ele meio que faz sentido. Uma vez que você aprende eles, não tem como esquecer. São duas letras juntas, mas somente uma é pronunciada. É como se fosse no inglês, nós temos os blends, que é como se fossem os encontros consonantais, e no inglês também nós temos os dígrafos. Então, no português nós temos também, e faz sentido, uma vez que você aprende eles, faz sentido. Então, eu organizei aqui a tabela dos dígrafos. Nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Sempre lembra, duas letras, um som. Duas letras, um som. Então, nós temos o NH, o CH, o LH, RR, SS, SC, SC cedilha, o QU, o XC, GU. Então, eu organizei o máximo que eu pude de... não sei se tá faltando algum, como eu falei, como eu falei em outros vídeos, isso não é para ser considerado como padrão da língua portuguesa. O que essas tabelas, elas foram organizadas para ajudar de uma maneira que você meio que quebra as palavras e você consegue ler, porque o português aqui para os meus filhos vai ser um português uma segunda língua. Então, eu não sou professora de português e não entendo todas as regras. A gente talvez vai chegar um pouquinho mais avançar nisso, mas para essa fase inicial da leitura é importante que eles conheçam as letras, os dígrafos, porque faz sentido na hora que eles estão lendo.
Então, nós temos os dígrafos NH, CH. Então, eu criei uma musiquinha que vai mais ou menos assim. NH faz o som de nha, nha, nhé, nhi, nhó, nhu. CH faz o som de sh, chá, xé, xi, xó, xu. LH faz o som de lhá, lhá, lhé, li, lhó, lhu. RR faz o som de r, ha, ré, ri, ró, ru. SS faz o som de s, sa, sé, si, sol, su. Então, tem outros aqui que eles são um pouco diferentes. Não dá pra colocar na musiquinha. Mas, como todas as outras tabelas, você tem exemplos e daí você vai entender como que funciona quando você está lendo na palavra. Como que funciona. Por exemplo, você tem crescer, são duas letras, mas você fala crescer como se fosse só um C. Crescer, você fala crescer. Dá para entender mais ou menos? E o queijo também, você tem duas letras juntas, que é o que aqui. Aqui eu usei como um exemplo, tá? O que, o é, que, o i, eu coloquei como um exemplo, porque ele sempre vai antes do é e do i, não tem no a ou o. Então, vocês vão ver que o QU e o GU vai ser sempre antes do é e do i. Por isso que eu coloquei aqui como um exemplo. Por exemplo, queijo vai ser um som de C ou um som de K. Queijo. E águia vai ser como se fosse só um som também, águia. Então, faz sentido. Então, eu vou repetir a musiquinha de novo, tá bom? NH faz o som de nha, nha, nhé, nhi, nhó, nhu. CH faz o som de sh, chá, xé, xi, xó, xu, chave. LH faz o som de lhá, lhá, lhé, li, lhó, lhu, abelha. RR faz o som de r, ha, ré, ri, ró, ru, carro. SS faz o som de s, sa, sé, si, sol, su, osso. E voltando aqui no NH, ninho, ninho. Estão aqui todos os exemplos, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar continuidade nos dígrafos vocálicos. Então, nos dígrafos vocálicos, eu queria chamar a atenção de vocês. Se você comprou esse livro bem no comecinho, eu fiz um errozinho no O e no M, que eu já corrigi, e as novas versões dos livros, ele foi corrigido já. Mas eu tive que acrescentar algo, então me perdoe se você tem uma versão do livro que não tem essa parte aqui de baixo, é porque eu percebi que eu tinha feito um erro. Eu criei as tabelas, mas eu tive uma pessoa fazendo as tabelas pra mim, mas o erro foi meu. Mas quando eu tava fazendo com as crianças, eu percebi que eu tinha errado. E eu tenho explicado aqui o que é um ditongo nasal comparado com um dígrafo. Porque nós temos fonema vocalizado, vocálico nasalizado, e nós temos os dígrafos ditongos nasais. Então, eu deixei, de propósito, eu deixei ditongos por fora, porque é um conceito um pouquinho complicado para explicar escrito no papel. Eu prefiro fazer um vídeo, talvez usar de uma maneira mais visual para aprender, mas tá aqui. Os dígrafos vocálicos está explicadinho. Eu queria só dizer para vocês que se você não tem essa parte aqui no seu livro, me desculpem, mas o que está escrito aqui é que dígrafo vocálico representa fonema vocálico nasalizado. Sempre uma coisa para lembrar. Quando a gente fala de dígrafos vocálicos, vai ter sempre um som de
nariz. Vai ser um som nasalizado. Então eu expliquei isso para as minhas crianças, que toda vez que eles verem um A e um N, vai ficar um som nasal. Quando eles verem um E e um N, ou um E e um M, vai ser um E. I, M, O, M, I, M, ou I, N, vai ser IN. O, M, O, N, vai ser ON. O, M, o N vai sempre soar como Então, são duas letras juntas, mas somente uma é pronunciada. É como se saísse só um som, um fonema. Se você voltar, tem outros vídeos que a gente explica os sons do A, das vogais. E aí, quando você tem o fonemazinho, deixa eu voltar aqui. Se você for na tabela, na primeira tabela das vogais, eu organizei os fonemas como se ele tivesse um acento, um tio. Tio não é acento, é um sinal de nasalização. Mas é como se tivesse um som de sempre é um som nasal. Desculpa se eu tô soando muito repetitiva, mas se tiver uma coisa que você pode lembrar para ajudar o seu filho ditongos, dígrafos vocálicos vão ser sempre um som nasal. E um som nasal significa que o som sai pelo nariz e pela boca. Então, se você tem lâmpada, empanada, implorar, ombro, álbum, comum, tombo, conta, quente, panda. Então, o que eu fiz aqui foi usar exemplos que, da mesma maneira como eu fiz com as outras tabelas, se a criança entende que toda vez que você tem um A e um N vai fazer um som de você pode colocar qualquer letra ao lado do do N, do IN, ON e que se eles souberem o som da letra, eles podem juntar. Por exemplo, nós temos o B, B, ban, banco. Por exemplo, L, vai ficar lã, lanterna. Outro, T, tinta. O Z e o N fica zangado. Então, tá vendo? Faz sentido. Você explica para a criança que toda vez que tiver um dígrafo vocálico, vai ser um som nasal. N, in, on, Daí você pode acrescentar qualquer letra que faz sentido, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado. Só mais uma vez, relembrando, o que eu falo aqui embaixo é que o dígrafo vocálico representa o fonema vocálico nasalizado. AM, EM e EN, no final da palavra, eles não são considerados dígrafos. Eles são ditongos nasais. E o ditongo é um conceito um pouquinho mais complicado, como eu já falei. Mas AM, EM, EN, no final, eles não são dígrafos vocálicos. Então, se você não tem isso no seu livro, me perdoe, eu só percebi o erro depois. Mais uma vez, muito obrigada por tirar o seu tempo de assistir esse vídeo. Espero que tenha ajudado, espero que lhe ajude nesse processo e nessa aventura maravilhosa de ensinar os seus filhos o português como língua de herança, tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Tchau!